E aí, gente, estamos voltando. Quem está tomando aguinha, fazendo xixizinho, já vai se encaminhando. Antes eu queria fazer só uma perguntinha, aproveitar enquanto o pessoal está se aproximando aqui. Quem acompanhou aí, quem é que está acompanhando a COP30, os desdobramentos? Quem é que está mais ou menos por dentro aí? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas todo mundo sabe que a gente tem um grande problema aí, que é a poluição, né? O excesso de produção de lixo. É uma das coisas que tem sido um problema sério para a gente. Então, eu queria aproveitar que todo mundo é ativista e acompanha essas pautas e pedir, por favor, para todo mundo pegar os copinhos do chão, porque hoje de manhã eu fui dar bronca no Pierre porque ele estava catando lixo no chão, que a galera saiu para almoçar e deixou tudo espalhado, copinho, papel de bala, plastiquinho, né, gente? Uma coisa que faz parte do nosso ativismo, do nosso papel de cidadania, de ocupar os espaços, é a gente ter esse cuidado também com o meio ambiente, tá? E meio ambiente não é só a florestinha e o mico-leão, é todo o espaço onde a gente está. Então, por favor, recolham seus lixinhos. A gente não tem ninguém, a gente não vai ter uma pessoa que vai limpar para a gente depois, é a gente e a gente mesmo, tá? Desculpa a bronca de tia, mas é que tinha que ser. Bom, a gente vai começar agora com a mesa 4, né? Travestis, trabalhadoras e trabalhadores do sexo e chemsex, visibilizar o que o estigma apaga. Então eu queria estar chamando na nossa mesa o pessoal para estar se aproximando. Eu queria chamar a Val Santos, Eval Silene, mas que a gente chama carinhosamente Bubá. O Marcelo Russo. E a Gabriela Andrade. E eu vou fazer diferente de manhã, que eu achei que ficou muito formal, e eu vou pedir para cada um se apresentar. Tá bom? Do seu jeito. Eu acho que fica mais natural. Se apresente. Olá, boa tarde. Ui, que delícia, né? Boa tarde, sou Val Santos, sou lá de Manaus, Amazonas, né? Eu estava falando de mico-leão, então eu sou indígena lá do Amazonas. Sou Val Santos, sou redutora de danos, educadora popular em saúde, né? Estou mestrando agora em pedagogia, né? Que o movimento social também precisa disso, né? E aí a gente vai falando mais um pouco. Bom, boa tarde, obrigado por vocês terem vindo. Eu sou Marcelo, eu sou formado em publicidade, mas eu trabalho muito com audiovisual, em diversos ramos, seja o audiovisual adulto, e agora eu estou adentrando num ramo mais documental. E eu também sou trabalhador do sexo, que é a minha renda principal e a minha principal atividade hoje em dia. Olá, boa tarde, sou Gabriela, trabalho com conteúdos adultos e atendimentos sexuais há mais de 10 anos. E não me cair aqui do nada, não sei, né? Nada. Cai no lugar certo. Obrigado, gente. Essa mesa a gente tem como subtema interseccionalidade e resistência, gênero, corpo, sobrevivência em contexto de vulnerabilidade. E o objetivo é dar visibilidade a experiências frequentemente invisibilizadas, discutindo como estigma, racismo, transfobia, através das vivências de travestis, pessoas cis, trabalhadoras e trabalhadores do sexo, em contexto de uso sexualizado de substâncias. Então a gente quer criar um espaço de fala escutativa, valorizando narrativas que revelam tanto a violência quanto a potência dessas resistências. A gente pretende aqui ampliar a compreensão sobre direitos, cuidados, prazer e sobrevivência, destacando o papel dessas populações na construção de respostas comunitárias e políticas inclusivas. Certo? Vou começar, então,
Posso começar a próxima? Pode, agora. Eu vou direcionar um pouquinho para a Val agora. Val, você traz a força das ruas de Manaus e da região norte. Muitas vezes o debate sobre chemsex no Brasil fica restrito nesse eixo Rio-São Paulo e é uma classe média que usa drogas sintéticas importadas. Na sua realidade de redução de danos na Amazônia, como é que esse sexo aditivado acontece? As substâncias, os contextos, as violências são outros? O conceito de chemsex chega aí na ponta ou a gente precisa de outra linguagem? Olá, então, assim, a nossa realidade é outra, nós somos do norte, né? Então, assim, por exemplo, no Amazonas, as substâncias mais usadas é a cocaína, é a maconha e os derivados, então são essas que chegam mais, e puríssimas, tá, para vocês, tá? Mais puras, né? Com um contexto melhor, não chega com, eu chamo muito de chessex, eu falo, eu não sei falar, né, gente, como que é aquele super bonito. Eu falo que é fazer sexo com substâncias. E é isso que é a nossa realidade, é essa a realidade nossa no Amazonas. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, é o uso de cocaína, é o uso de álcool mesmo, uso de corote, não sei se vocês sabem aqui, né, aquele corotinho, uso de cerveja, é o contexto de lá. Então, o uso de substância eu penso mais que para ganhar pão mesmo, não é muito para se divertir, não é muito para transar de boa, para ter mais prazer, não é a nossa realidade, não é a realidade do Amazonas. Né? E eu penso que não é a realidade da região norte. Então, é um sexo com substância para ganhar dinheiro. Né? Para ganhar dinheiro, para ter mais parceiros, para ter mais... não ter muito... Naquele momento, você não ter muito... como que a gente fala? Dor, né? Aquela dor de ter vários parceiros ao mesmo tempo, de ter parceiros que machucam, parceiros não, né? Clientes. Tem clientes que não machuquem muito naquele momento, porque depois ela vai sentir a dor do mesmo jeito, tá? Então, assim, a realidade do Amazonas é um pouco diferente daqui. Lá não tem muita anfetamina, não tem outras substâncias injetáveis, mas tem algumas que são usadas assim de 15 em 15 minutos para quantos parceiros vão ter, principalmente as meninas trans, as meninas travestis e as meninas cis também, de todas as idades, de 9 anos, 10 anos para cima. E aí a gente fala uma realidade diferente, tá? Porque lá tem sim meninas travestis, trans e meninas cis fazendo programa com uso de substâncias. É isso? É importante você ter falado isso, Val. Até ontem, como você não tinha chegado ainda, eu estava falando justamente sobre essa questão do conceito do chemsex, né, que é extremamente colonizador da maneira como ele vem e que tira a mulher, inclusive dentro do conceito acadêmico, entre aspas, de chemsex. Chemsex é uma prática de homens que fazem sexo com homens. Então, a mulher ela não entra como uma pessoa usuária de chemsex. E quando eu questionei isso, de que as trabalhadoras do sexo muitas vezes precisam usar ou a pedido do cliente ou para amortecer a dor daquilo que elas estão passando, dor física até, eles falaram, mas é só para prazer, a gente só considera o chemsex como uma atividade para o prazer. E o risco que é pensar o chemsex dessa forma, porque você vai excluir uma política de cuidado, de prevenção, de tudo para as mulheres, né? As mulheres, a gente é sempre excluída de tudo. Então, foi muito importante você trazer essa fala, porque muitas vezes quando a gente diz a importância, as pessoas minimizam, né? E você está trazendo aí, e eu tenho certeza que a Gabi também vai falar bastante sobre isso. Perguntar aqui para o Marcelo. Marcelo, você vive e produz conteúdo no centro de São Paulo, um território de disputas intensas.
No teu documentário, Vivência, você está tentando tirar esse conceito de moral, né, do tema, essa coisa moralista, né? Aí, como que você percebe que o estigma muda dependendo de quem está usando? Se ele é, por exemplo, numa festa, se ele é na Cracolândia, dependendo dos corpos, num ambiente que se considera de classe média alta ou, entre aspas, considerado de degradação, populações em situação de rua, corpos dissidentes. Como que você percebe a diferenciação do estigma em relação a essas classes sociais dentro da utilização do chemsex? Agora, então, o documentário surgiu da ideia porque eu já estava lá dentro, já estava vivendo, e é muito melhor a gente ouvir história contada por a gente mesmo. E o que eu vi, muito frequente, morando no centro de São Paulo, eu estava muito perto da Cracolândia. E na Cracolândia, a gente vê aquelas pessoas que estão drogadas com um cheiro ruim, tá? Um cheiro forte. E aí você fala, nossa, cracudo. Mas às vezes você está numa festinha de sexo, num bairro nobre. Mas aí, quando o cara está drogado e com cheiro forte, não, tudo bem, ele é pique, é uma prática fetichista. Quando o cara, na festinha de Higienópolis, está catando uma pedrinha de tina e metanfetamina para tentar achar no pipe, aí ok, porque não pode desperdiçar. Agora, quando o cracudo está tentando pegar a pedrinha do chão para botar no cachimbo dele, a gente fala, que degradação, mano. Então a grande diferença está no prisma que a gente inventou em separar aqui, porque é pobre, é ruim, porque tem dinheiro, é ok. Mas as práticas são as mesmas. Os vícios são os mesmos. Aquelas pessoas estão usando a droga da mesma forma. Seja para anestesiar, seja para prazer, seja para ter uma relação mais próxima. A grande diferença que eu vejo é que o filtro que a gente bota, muitas vezes é moralista. É a gente enxergar que a minha droga tudo bem, mas a droga do outro é pesada. Consegui te responder? Não, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, que esse estigma de drogas não é estigma sobre as pessoas, ele não é sobre as substâncias, né? A gente não tem uma proibição de substâncias, tem uma proibição de pessoas, no final das contas. Eu queria direcionar essa pergunta, na verdade, para a Gabi. Quando a gente pensa sobre essa questão do trabalho sexual, o chemsex, muitas vezes, ele entra como uma demanda do cliente. Ele pede para fazer esse uso ali na hora. Como é que fica a questão de redução de danos quando esse uso de substância está atrelado a pagamento? É possível a gente manter o controle do consentimento e da segurança quando essa lógica do capital, a gente tem que receber, atrelado ao prazer químico, se mistura ali na cama, como é que a gente consegue mitigar essas questões de redução de danos? Oi? Então, eu acho que essa pergunta caberia melhor para você responder. Não, responde primeiro. Então, porque assim, no meu caso, eu não atendo pessoas que oferecem qualquer tipo de coisa, que é comum. Tem muitas pessoas que procuram garotos e garotas de programa na intenção de usar alguma coisa a mais, nem necessariamente pelo sexo, mas pela companhia da droga. E muitas vezes as pessoas, por necessidade daquele trabalho, daquele dinheiro, acabam se submetendo aí. Mas detalhadamente, você seria mais interessante para responder. Porque, diferente de mim, a Gabi ela se recusa a usar qualquer droga para trabalhar. Eu, inúmeras vezes, tive que botar na balança. Bom, eu vou pagar o boleto do condomínio ou eu vou virar a madrugada com esse cliente aqui usando a droga que ele quer? Bom, acho melhor eu estar detonado no domingo de manhã, mas na segunda-feira eu conseguir pagar o boleto do condomínio. Eu sempre evito usar droga quando eu estou atendendo, porque a droga faz a gente perder muito da noção do tempo. Faz o prazer se misturar com o profissional, que é uma coisa perigosa. Porque às vezes você esquece que você está trabalhando e começa a pensar que você está curtindo.
quando na verdade você só está anestesiando aquela dor que as meninas relataram, que é você está trabalhando, transando com alguém que você não quer. Então, a parte de você é uma balança constante que você tem que botar. O meu desgaste com o uso disso aqui vai compensar o que eu vou ganhar? Ou será que eu quero mesmo me drogar com essa pessoa que eu não curto nem pouco, ao invés de me drogar com uma pessoa que eu curta? Então, cada peso tem uma medida diferente. Delicado mesmo. Val, você é uma educadora popular, né? Quando o racismo e a transfobia se somam ao uso de drogas, a polícia e o Estado costumam chegar antes da saúde. Quase sempre. Né? Na sua experiência, quais são as estratégias de proteção comunitária que as travestis e trabalhadoras criaram para se cuidar sozinhas umas das outras? Eu acho até que vocês podem dividir essa resposta, né? Porque é bem isso. Muitas vezes a violência do Estado chega antes do cuidado do Estado. Eu acho que isso a gente vai ver com pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas travestis. Acho que vocês podem dividir essa resposta, podia ser bem interessante. Vou passar para a Val, mas depois, se você não se incomodar, a gente passa para você também. É super delicado isso, porque sempre a violência do Estado chega primeiro, né? Então, assim, a gente trabalha muito na questão da segurança, de se informar. Qual é o ponto mais seguro que elas têm que estar? Aonde que elas estão? Qual é o local que elas vão ficar? Então, assim, há uma forma de comunicação. Por exemplo, eu tive uma irmã trans, trabalhadora sexual, que foi morta pelo sistema, né, pelo tráfico, no centro de Manaus, Acolada, né? Ela era trabalhadora sexual, usuária de todo tipo de substância que a gente pode ter acesso, e ela foi morta, né? Então a violência chegou primeiro e a violência do Estado chega primeiro. Então, assim, a gente conversa muito nessa questão de uma proteger a outra. A gente tem várias, eu falo assim, a gente tem várias linguagens de rua que dizem, olha, lá vem não sei o quê, lá vem a chuva, lá vem lá vem os Cílio Carinhosos, que a polícia é mais pesada, né? Então, sempre essas questões que a gente, que sempre é conversado com os trabalhadores sexuais e tem essa linguagem, né? De dizer, olha, não sei o que, tal coisa. E tem essas linguagens que a gente tem que usar na rua. Eu acho que o território ele ensina muito a gente. Né? A gente que chega, por exemplo, educadora popular, que eu vou dizer para as meninas como que ela tem que transar, quais substâncias que ela tem que usar, como que ela tem que fazer essa segurança, porque eu penso e eu vejo muito que elas já têm isso próprio delas. Elas já têm uma segurança própria de dizer, olha, anota o carro. É uma coisa simples, né? Tu vai para a festa, anota a placa do cara que tu vai sair. Eu quero transar hoje, pronto, eu vou embora com o cara, mas anoto minha amiga aqui, anoto o carro, a placa do carro. E é esses tipos de segurança que a gente sempre fala, né? Ver a questão, onde que tu vai sair, com quem que tu vai sair, e quando chega a truculência, a violência, né? Porque os próprios segurança, né, pública, eles que fazem o estrupo das meninas, né, das meninas trans, das meninas travestis, das meninas cis. Então, assim, no próprio local. Então, a gente sempre fala, coloca, né, qual é o tipo de segurança que tu tem no teu território. E também olhares dos bares. A gente conversa muito com os bares, com os vendedores dos locais que tem lá, com as boates, ou com qualquer local do território que a gente possa se sentir segura, a gente fala para elas. Então, vão para esse lugar. Procurem logo saber o que tem no território. Se tem um barzinho que tu pode ficar lá segura, quando o pessoal vem ou tu tá com alguma substância, corre para lá, fica sentado, bebendo uma cerveja e faz alguma coisa. Então, eu falo, do território que traz isso para essa segurança, porque a gente nunca consegue chegar antes da truculência do Estado. Então a gente tem que estar preparado para trazer esse tipo de segurança do território, de elas mesmas
trazer essa segurança para o próprio corpo. Porque é muito difícil que a gente chegue. Quando a gente é chamado, já aconteceu algum tipo de violência. E aí eu não sei nem o que fazer, porque eu fico muito chateada, né? Fico muito brava, faço escândalo, para que isso não aconteça. Porque as meninas estão lá trabalhando, é um trabalho digno como qualquer outro, isso a gente coloca muito, né? A importância de valorizar o seu corpo e conversar abertamente. Esse conversar abertamente é super bacana, porque muitas das vezes a gente chega nos locais, a gente, não sei o quê, não é assim na rua. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Marcelo. Marcelo é um homem branco, bonitão, caraca! Né? Eu sou uma mulher cis, pansexual, tá, Marcelo? Então, assim, Marcelo aqui atende no local, a gente atende meninas que estão super em vulnerabilidade, super vulneráveis a qualquer coisa, então ela nem pensa em não aceitar, não pensa na dor que ela vai ter outro dia, não pensa que ela vai estar com algum tipo de problema, ou o ânus vai estar estourado, a vagina vai estar estourada, ou o peixe vai estar estourado. Não pensa. Quando o cara paga mais e ela consumir algum tipo de substância, claro que ela vai receber. Claro que ela vai estar. Porque a gente trabalha com pessoas totalmente vulnerabilizadas, que muitas vezes não têm o que comer. Eu tenho 5 filhos, como as mulheres cis, hétero, 5 filhos, 10 filhos, eu tenho que sustentar aqueles filhos. Então não interessa a substância que eu vou usar. E eu não posso pensar e não usar. Nem preservativo, nem nada. Então eu me submeto a todo tipo de violência. E no outro dia, por exemplo, eu estou toda espancada, eu estou toda estupada, mas eu tenho dinheiro para levar para meus filhos comerem. Então essa é a realidade. Então as substâncias são utilizadas raramente ou geralmente para minimizar todas as violências que elas passam. Então é isso. Deixa eu tocar outra aqui, desse, você fala pra ela. Eu falei muito, né? Desculpa, gente. Não, mas usando como base, eu comecei a atender quando eu era menor de idade. E na época, eu cresci aqui nessa parte do centro, que há 15, 20 anos atrás era um terror. Tinham áreas que eram dominadas por cafetinas e era uma coisa assim bem expostas, né? Tinham brigas. E às vezes não se resolvia no tapa, se resolvia matando a coleguinha, era uma coisa assim bem complicada. Então eu já cresci entrando nesse meio, sabendo essa questão de vulnerabilidade e que não tinha como eu contar, tipo, ai meu Deus, se acontecer uma coisa, eu vou chamar a polícia. Não. É a pior coisa que você faz. Então você já cresce sabendo que não tem. Essa parte também que você citou das pessoas se ajudarem e tudo mais, eu achei bacana. Eu não tive esse apoio. E eu comecei a atender em casa, sozinha, recebendo os clientes em casa. Então, sempre me coloquei numa situação assim de mais vulnerabilidade ainda, porque qualquer dor que poderia aparecer lá, fazer alguma coisa e ia ficar por isso mesmo. E sigo assim, atendendo, não tive tantos problemas, mas é complicado, né? Eu já falo menos. Próximo. Gente, eu queria falar com o Marcelo. A gente estava falando mais cedo de como a narrativa, a comunicação, os conceitos que a gente traz sobre as coisas são um campo de disputa, né? E aí, quando a gente se coloca, quando a gente assume a nossa narrativa, conta a nossa história, a gente sai do lugar de vítima e de doente, a gente consegue falar sobre as nossas vivências a partir do nosso lugar, né? Queria saber de você qual a importância da gente fazer isso, da gente produzir essa imagem, da gente produzir um discurso sobre as pessoas que usam sexo, sobre as pessoas que usam drogas, as pessoas que trabalham com sexo. Como é que você enxerga esse processo de assumir esse lugar, de produzir comunicação? Olha, a
primeira vez que eu vi alguém falar com orgulho, com normalidade, que é trabalhador do sexo, eu estava num barzinho, tinha amigos, encontrando uns amigos, assim, e eu perguntei, você trabalha com o quê? Aí eu falei, sou arquiteta, você fala, sou puta. Eu falei, você é puta, eu faço programa. E eu vi aquele menino lindo, assim, bem vestido, eu falei, caramba, nem um pouco isso ofende ele, nem um pouco isso faz ele falar mais baixo, eu faço programa. E quando apareceu na minha vida a situação de eu fazer programa, eu falei, eu estou fazendo um trabalho tão bom quanto publicitário que eu era, eu estou fazendo um trabalho tão bom quanto designer que eu era, estou fazendo um trabalho tão excelente quanto ilustrador, e ser puta me fez dar muito mais valor para os meus outros trabalhos. Porque agora que eu cobro por hora, eu sei muito bem dar valor à minha hora de publicitário, à minha hora de design, à minha hora de ilustrador, à minha hora de tudo. Então tudo eu contabilizo por hora. Porque eu contabilizo tudo igual. O mesmo tempo que eu demoro para criar uma logo, é a mesma hora que eu cobro no programa. Então, a gente falar com orgulho do que a gente faz, porque não está fazendo nada errado. Eu sou tão bom quanto um médico psiquiatra. Eu sou tão bom quanto um psicoterapeuta. Porque quando o cliente chega comigo, ele está cheio de problemas e cabe a mim, naquela uma hora, transformar aqueles problemas em uma situação menos pesada, em uma situação que vai fazer ele refletir a semana e melhorar. Porque o meu interesse nunca é só extrair o dinheiro daquela pessoa. O meu interesse também é fazer isso, porque eu quero o mundo um lugar melhor de se viver. Eu quero o mundo um lugar menos pesado, menos doloroso. Eu quero que esse envolvimento que eu estou tendo ali, uma hora não saia no outro dia, nossa, que inferno foi aquilo. Então, sim, eu considero que eu faço uma terapia sexual. Não é só um contato de relação sexual. Então, a gente tem que aprender também a contar o que a gente faz, quem a gente é, com orgulho, porque o que a gente faz é bem feito. E eu tenho muito orgulho de sempre pontuar que, sim, eu sou trabalhador sexual, assim como sou publicitário, sou muitas outras coisas. E quando a minha mãe foi na minha casa, ela falou assim, tá muito bonito. Eu falei, muito bonito mesmo. E eu tive que transar com muita gente que eu não queria para você estar sob esse teto aqui. Então você cuide muito bem da minha casa. Então, gente, é muito triste ouvir relatos como minha colega falou assim, dessas meninas que têm que ficar nas sombras, que têm que fazer o que não gostam porque não tem outra oportunidade. É muito doloroso. Mas hoje eu optei por fazer trabalho sexual porque eu entendi que ali ia administrar melhor o meu tempo. Eu ia conseguir fazer outras coisas, outras atividades da minha vida, porque o trabalhar com sexo me permite isso. Mas a gente tem que lembrar também que muita gente faz porque não tem outra opção. Consegui responder? Eu tô até mexida. Acho que foram tantas falas assim, potentes, né? E são coisas que a gente não costuma falar no dia a dia, né? A gente não costuma falar. Daí você falar abertamente sobre a situação de irmãs que estão pelas ruas, né? A gente não escolhe em que lar que a gente vai nascer, né? Que cama que a gente vai dormir. E é muito injusto. Então passa por toda uma luta aí que eu falo o tempo todo, gente, luta de classes, não percam isso de vista, né? Não é só sobre bandeira colorida, não é só sobre bandeira lilás, é muito mais. Eu acho que uma das coisas que a gente perdeu um pouco nos últimos anos foi esse senso de que o inimigo é muito maior. E de novo, como eu falei de manhã, que as lutas identitárias elas não existam para nos separar. Né, para nos trazer identidade, mas não para nos tornar dispersos. E aí eu queria aproveitar, nem estava aqui no script, eles odeiam quando eu faço isso, mas porque nunca está no script, então eu vou ter que perguntar aqui para minha parenta, como que está a situação dos parentes? Porque ninguém fala sobre a questão das drogas, das substâncias, né? Entre os indígenas. E hoje a gente tem até organizações que trabalham essa pauta. A gente tem departamentos dentro do Ministério da Saúde,
Inclusive, a gente perdeu o Bruno, que estava trabalhando com isso, que é um menino que trabalhava com a gente, que era jovem liderança, começou com a gente num projeto que eu e o João, a gente desenvolveu há muito tempo atrás, e inclusive dedicar aqui esse momento a ele, e saber um pouco mais como é que está, porque a gente sabe que a gente tem perdido muitos indígenas por conta da deturpação daquilo que as pessoas chamam, muitas vezes o branco entra lá, tira, né, chama de droga, tira ali aquilo que é para uso sagrado, deturpa o uso do sagrado, xinga de droga, agora nem direitinho, né, aquilo que para a gente é sagrado, né, quando chama lá o churu, o cogumelo, né, trata como uma coisa errada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que está essa situação. Mesmo. A gente esquece que as pessoas que trabalham, né? Eu acho que falando sobre... Gente, eu vou falar só chancex. Já ficou em mim, tá? Não tem problema. E aí eu penso que tudo é sexo. Por prazer ou não prazer. Tudo envolve sexo. E muitas das vezes também a cultura indígena, ela traz muita violência. Muitas violências. E quando a gente transforma as nossas bebidas, por exemplo, nós temos exemplo de Tabatinga, que nós tivemos que ir lá, como uma associação de redução de danos, fazer uma oficina de redução de danos, por conta que tinha um tiro forte. Um tiro forte uma substância que foi criada, né, pelos brancos que entraram nas comunidades indígenas, transformando a folha da cocaína, a própria cocaína, né, a gasolina e várias outras substâncias transformadas em uma só e eles consumiam. Então aquilo, principalmente nos jovens, deu um boom e aí houve um grande suicídio em massa, essas coisas, e nas mulheres sofrendo todo tipo de violência. Aí a gente traz toda outra violência. A violência também de tráfico, né? Tráfico das meninas para serem exploradas sexualmente, explorada com substâncias no seu corpo para levar para outro lugar, ou seus órgãos sendo retirados. Então, assim, pro garimpo, isso, as farisqueiras, né, que a gente... Vocês já ouviram falar de farisqueiras? Alguém já ouviu? Garota de programa, já ouviu? Ó, garotas de programas de garimpo, farisqueiras, né? Nome... e aí a gente vê todo esse contexto de substâncias para serem utilizadas para amortecer as dores das mulheres. Eu penso que isso, nossas irmãs indígenas, elas sofrem muito. Muita questão, por exemplo, a gente estava andando pela rua aqui, eu, Fátima, e a gente toda hora é abordada como índia. Olha a índia aí. Aí uma falou até ali na frente, ai, você cortou o cabelo, descaracterizou o seu ser índia. Eu falo, gente, nossa, né? Aí falou pra irmã, ai, ela tem um jeito de... Sabe? Aquela coisa, sabe? E a gente é mais... Sei lá, parece que a gente não é desse planeta, né? A gente não pode cortar o cabelo, a gente não pode... e essa é uma questão assim que a gente, culturalmente, né, a gente vem sofrendo essas questões, mas assim, trazer outras substâncias para dentro das comunidades indígenas, isso traz mais sofrimento para as mulheres. Isso traz mais sofrimentos para as travestis, as trans, para os meninos gays, porque na cultura indígena muitos não são assim ainda. E quando são, por exemplo, estava na mesa anterior do viver com HIV, aí é pior ainda. Né? Por que tu está usando drogas se tu já está, né, com AIDS, alguma coisa? E isso é muito complicado. Mas assim, há essa questão das substâncias entrando de uma forma truculenta
de uma forma que a gente não quer nas comunidades indígenas, nas comunidades dos povos indígenas. E isso é preocupante. A gente sempre está falando, vamos voltar, e aí isso já é uma questão de redução de danos. Vamos voltar à nossa origem, à nossa cultura, fazer nossas bebidas tradicionais, os nossos rituais, que é sempre importante isso, para preservar a nossa história, a nossa ancestrabilidade, os nossos avós, as nossas avós, as nossas mães que estavam ali. Então, assim, é super importante também trazer isso e colocar na população indígena, porque tem trabalhadoras sexuais indígenas também. Né? A gente fala assim, lá em Manaus, o pessoal foram lá do movimento de trabalhadoras sexuais do Amazonas, do Brasil, tiveram encontro lá. Aí tinha meninas até, elas falaram, gente, aqui em Manaus é outro mundo. Tem trabalhadora sexual em todo canto. Em todo canto. A gente não vê muito meninos, né? Meninos trans, homens cis, hétero, a gente não vê muito. Mas assim, em cada esquina tem trabalhadoras sexuais. Aí as outras meninas de outros estados falam, Val, lá em Manaus tem trabalhadora sexual na esquina com pisca-pisca, mano. Uma revolução. Eu falo, lá é tudo, é usado. Então é isso, sabe? Trazer essas construções, trazer a importância de ser trabalhadora sexual. Né? A gente não, eu falo que eu não sirvo para ser trabalhadora sexual, senão eu vou quebrar o mercado. Porque eu vou dar de graça, eu vou transar de graça. Com licença da palavra, meu cu vai ficar ardido porque eu vou dar de graça. Minha vagina vai ficar toda lascada porque eu vou fazer sexo o tempo todo. Então, assim, e eu vou precisar de pouca substância, porque eu gosto, né? Então, assim, é isso. É gostar do que fazer, mas também trazer o contexto que isso traz. Porque ser trabalhadora sexual de rua, que recebe, às vezes, uma quentinha por 3 transas, às vezes, é punk. Não é muito legal. E aí, não ter motéis, por exemplo, adequados para, às vezes, trans ali no... Como é o teu nome? A Gabi. Ali no... Não sei se tu teve nesse momento de transar ali, por exemplo, de trás de um carro ou de algum local ali, de uma fachadazinha, uma rápida, para ganhar alguma coisa para te comer. Então, assim, é um contexto muito importante de a gente falar, porque a gente tem trabalhadores sexuais e trabalhadoras sexuais. Tem pessoas que fazem conteúdo, né? Que é um trabalho sexual maravilhoso. Essa aí eu acho que dava para mim ser, acho que eu ia cobrar. Mas, assim, tem aquelas meninas, gente, que estão todas, oi. Esse negócio brinca. Elas estão todas machucadas, todas doloridas, mas elas ainda têm que estar lá utilizando outras substâncias, principalmente o álcool. Maninho! Ai. Oi, agora me senti, olha, oi. Agora fica até sensual, oi. Então, fazer essas questões importantes para trazer para o debate também, para que elas consigam se proteger. Porque é muita dor, é muito sofrimento, e muitas meninas adolescentes e jovens que experimentam tudo. Então, você veja, quando eu chego lá com elas, a bebida, o álcool prevalece. Então, o álcool e uma cheirada, um raio, algo, tem que ter. Então, uma trans e outra. E tem meninas que, às vezes, olha, eu fiz 30 programas hoje, 30. E muitas chegam 7 da manhã e saem, o que, Irlânia? 17 horas. Porque é o tempo do trabalho de uma pessoa do dia. Porque o marido não sabe, os filhos não sabem, ninguém sabe. E ela chega toda, ela mostra as partes íntimas dela, a gente vê, nossa.
E aí agora a gente, acho que vai falar depois de redução de danos, né? Que agora a gente já, até no lenço umedecido, o lencinho umedecido das crianças que a gente limpa, a gente orienta que todas usem. Porque às vezes não tem banheiro, não tem aquele, mas o lenço umedecido te ajuda muito. E é uma prática de redução de danos legal que a gente procura levar. Então, é isso. Acho que depois eu vou falar mais, eu falo muito demais. Eu queria, pensando nessa questão, né, de existem trabalhos sexuais e trabalhos sexuais, a gente sabe que isso é mundos e realidades bem diferentes, assim, e vulnerabilidades e violências bem complicadas no meio disso. Eu queria fazer uma pergunta para as três aí, que é para vocês pensarem se dentro da comunidade de trabalhadores sexuais, a gente sabe que em alguns nichos também, na verdade, rola uma galera muito individualista e até uma competição, assim, e tal, mas também tem uma galera mais que se ajuda, que se apoia. Se a gente tem pensado estratégias de mitigar o impacto dessas violências, estratégias de redução de danos, como é que a gente faz para... Quais são as estratégias que a gente tem pensado de cuidado entre profissionais de saúde, entre profissionais de sexo e o que vocês acham que disso pode virar política pública? O que vocês acham que poderia ser política pública para poder mitigar essa realidade dessas vulnerabilidades? Quem gosta de responder primeiro? Vou pedir para vocês, agora, essa última rodada, então pedir para o quanto mais conciso vocês puderem ser, para a gente poder abrir para as perguntas, tá bom? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com um garoto, durante um programa, ele chegou para mim e falou assim, olha, não usa a droga do cliente, você não sabe o que ele botou ali, você não sabe o que foi adulterado. Esse cliente aqui já não tem mais grana, não fica mais tempo com ele se ele te oferecer droga, porque o seu tempo vale mais do que essa droga. Então, essas políticas que a gente passa, assim como o conhecimento de mãe para filho, de pai para filho, de profissional para profissional também, de entender o que funciona, onde é que é o perigo, o que você deve tomar cuidado. Então, esse tipo de coisa só pode chegar em políticas públicas quando for debatido, quando for trazido à tona, quando for botado no holofote, quando for uma voz no microfone. Porque enquanto a gente não falar abertamente, sempre vai ser um tabu, sempre vai ser um segredo casto, isso a gente só tem a perder. Então, quanto mais a gente se comunicar, melhor. Então, é importante que a gente traga esse debate, porque muitas das vezes eu fiquei tão feliz por esse debate aqui, porque a gente não fala de trabalho sexual. A gente não fala disso. Coisa mais difícil a gente falar. Em qualquer evento que a gente vai, eu acho que uma das políticas públicas que a gente deveria colocar é falar mais sobre sexo. Falar mais sobre transar, falar mais sobre dar o cu, dar o periquito, colocar na boca, não sei o que, um monte de coisa. E é isso que a gente tem que falar. Porque até nós, mulheres, somos muitas das vezes retiradas desses debates porque a gente se fecha. A gente se fecha, a gente não diz, eu quero uma pomba de 20 centímetros aqui em mim agora. Ou a gente se fecha ou deixa pra gente também, né? E aí a gente precisa desses debates e está aqui. Porque a gente passa por tudo isso. A gente passa por todas essas violências. A gente também é trabalhadora sexual. A gente também usa algum tipo de substâncias. A gente também está no meio social. A gente está na rua, está em casa, está em todos os lugares. Lugares onde nós quisermos, né? Então, assim, é esse debate. E trazer essas informações para as pessoas. Muitas das pessoas que estão na rua, elas não sabem nem o que elas estão usando. Elas não sabem nem o efeito de uma cocaína, né? De uma maconha. Então, assim, a gente sempre fala para as meninas, compre do mesmo fornecedor. Não troca de fornecedor quando você está com um fornecedor bom, não troca. E compra sempre de alguém que você sabe que está ali bombando, que não teve nenhum problema, nenhum prejuízo para as outras meninas. Então, a gente sempre traz isso para que elas possam substâncias boas, não compre daquela pessoa que está ali vendendo uma coisa mais baratinho, mas que está comprometida aquele produto. E essa questão também de usar, pegar de um de outro, porque a gente não sabe de onde vem a substância. Então, assim, é super importante. Eu penso que para as políticas públicas, esse debate de trabalhadoras sexuais tem que estar mais na roda.
que estar mais na roda. De uso de substância também tem que estar mais nas rodas. E trazer esses profissionais de saúde, de onde tiver, de saúde, de assistência, de direito, de qualquer um, para trazer também, para dizer que é um direito da pessoa se prostituir, porque muitas das vezes as políticas públicas não chegam nessa pessoa. E ela só tem o corpo dela, eu só tenho o meu corpo para mim ganhar dinheiro. Né? Então, assim, eu tenho que usar e eu tenho que me preservar. E as políticas públicas têm que vir para mim também. Trazer essas informações, colocar no debate, ter umas conversas sobre isso, porque está aqui. Nós estamos falando sobre isso porque isso está nas nossas vidas. Não adianta a gente dizer, eu não uso algum tipo de substância. Todos nós usamos. Pô, eu estou com 27 anos tomando antirretroviral, meu corpo aqui está acabado. Né? É uma droga mais pesada? Sim, é uma droga pesada, mas eu quero outras para também, sei lá, relaxar, ter alguma coisa para mim. Meu corpo aqui é meu, então ninguém vai me dizer o que eu posso, o que eu não posso. Então, assim, a gente tem que trazer mais esse debate. E transar é bom, é gostoso, a gente gosta pra caralho. Quem não gosta, gente? Então, assim, é super importante e trazer esse debate que o Tiago trouxe, que, por exemplo, as mulheres vivendo com HIV, a Irlane e a Fátima, eu coloco muito meninas, não é só porque descobriram o HIV que não pode mais transar. Transa pra caralho, mano. Transa, porque nós, mulheres, precisamos ter orgasmo, precisamos ter isso. Então, vamos descobrir outras coisas, porque o HIV é o HIV, deixa esse caralho pra lá. Né? Dá teu corpo, deixa ele pra lá. Então, assim, a gente tem que viver mais, sentir mais, prazer mais e trazer esses debates para as políticas públicas, que isso é importante. Informações gerando, circulando, traz muita coisa boa. As drogas, as substâncias estão circulando. O sexo está circulando, as informações também têm que estar circulando. Então é isso. Obrigada. Bom, eu acho legal esses debates que a gente tem entre nós que trabalhamos com isso e conhecemos o tema e tudo mais. Só que eu acho que também é bacana da nossa parte, que trabalha atendendo os clientes, passar essas informações também à frente para eles, porque é um público que não está interessado em absolutamente nada. Eu atendo diversos homens que são casados e não estão nem aí se vai usar preservativo ou não, não sabe o que é PrEP, não sabe o que é nada. E... Foi? Era o meu que estava. Ah, tá. Então, acho bacana a gente levar essa informação adiante. Tenho feito isso ultimamente, tentado passar as informações, sei que é chato, muitas pessoas elas me contratam e acabam perdendo tempo para conversar, mas é super importante. Então, eu acho bacana também a gente acabar levando um pouco isso adiante, porque senão fica tudo muito na nossa bolha. E aí não acaba chegando em todos os públicos. Opa! Vai ter isso. Não, você não. Não, Pierre, vamos dar prioridade para o público, né? Depois, não. Café com leite, né? Tem essa capacidade. Depois você pergunta. Estou mesmo. O nome disso é retratação histórica. Quem que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Gente, agora alguém levanta a mão, senão eu vou passar vergonha. Tá bom, Pierre. Muito bom. Santo forte é foda. Não liga não, gente. A gente é assim o tempo todo, tá? Eu acho que uma dica que eu também, Val, para mesmo pegando do mesmo dealer, fazer a dosagem menor da substância. Porque você não sabe como que a substância está vindo, se está vindo do mesmo lugar ou não. Então eu sempre oriento também a fazer uma dosagem menor, mesmo que esteja pegando do mesmo dealer, só para ver se é a mesma substância que vai dar a mesma onda, né? E aí na próxima vez que for utilizar, já faz a testagem normal. E aí, pensando nas intervenções, né, de redução de danos entre pares, como também vocês utilizam de estratégias, né, vocês, eu acho que como um todo,
para falar com os donos dos estabelecimentos. Porque uma coisa que a gente tem muito aqui é resistência. Né? Então, a gente, por exemplo, o Multiverso, a gente conseguiu fazer... A gente está há quase 2 anos, né, fazendo a FUNK, num espaço de audição de danos na FUNK, e que é a única casa que a gente conseguiu ficar. Todas as festas a gente está lá pontualmente, dos horários todos. As pessoas agora estão começando a ter mais intimidade, estão vindo conversar, enfim, com a gente sobre questões mais profundas. Mas nas outras festas não, a gente consegue entrar uma vez, nunca mais depois. Ou entra uma vez, depois de 6 meses a gente consegue sensibilizar de novo e voltar. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de sensibilizar os proprietários e trazer esse distanciamento de fora. A gente não está aqui vendendo drogas. A gente está aqui orientando as pessoas que consomem alguma coisa fora daqui, vêm para cá, ou conseguem entrar aqui e consomem de alguma maneira, orientando de como ela utilizar e ter menos impactos na sua vida, né? Então acho que essa seria a pergunta. E aí eu acho que também serve no Marcelo, né, de como que ele, tanto do Marcelo e da Gabi, desculpa. Da Gabi, de como também fazer essa sensibilização dos clientes, né? Ou dos parceiros também, né? Ou de outras pessoas que vocês conhecem também, que fazem programa, que são trabalhadores do sexo. Alguém mais quer fazer pergunta? Eu levo o microfone. Não? Vocês são do contra. Quando não tem tempo para fazer pergunta, vocês ficam tudo, não tem tempo, que chato. Agora aproveita que agora tem tempo. Bom com o tempo, tá? Também tem tempo. Então, é super importante essa questão que tu colocou, Pierre, porque a gente consegue fazer uma questão disso. Por exemplo, quando as meninas estavam fazendo o programa, eu trabalho há bastante tempo, então assim, eu tenho um pouco de experiência, tá? A gente tinha meninas na rua, por exemplo, que estavam totalmente, não sei se é suja a palavra, assim, com roupas, com trajes, todo. Então a gente conseguiu negociar com os donos dos motéis. E aí o que a gente fez? E a gente faz em todos os locais que a gente faz, a gente negocia. Com eles a gente negocia. Gente, a gente traz material, principalmente a gente fala de prevenção, né? Prevenção, leva materiais para eles toda semana. Agora a gente deve parar um pouquinho de fazer isso. Mas assim, em todos os motéis que as meninas, a gente sabe que elas vão lá para levar os clientes dela, a gente conversa com eles. E todos os locais, banquinha, local que são seguros para elas, banquinha, boteco, essas coisas, a gente conversa e leva material. A gente traz material de prevenção, preservativo, interno e externo, gel, essas coisas, tudo que a gente tem, para que eles possam também fornecer para os clientes deles. E aí os clientes vão mais lá, e aí tu deixa as meninas tomarem um banho, deixa as meninas irem lá, então assim, a gente faz sempre uma negociação, dando em troca alguma coisa, porque eles não querem mesmo que a gente vá lá. A gente não pode entrar lá nas boates, a mesma coisa, e lá há consumo de tudo, né? Então assim, a gente sempre conversa, faz orientação para equipes deles lá, das boates, dos locais que a gente vai, sempre orientando sobre redução de dano, de substâncias, também das EST, essas coisas. E a gente é muito bem-vinda. Em todos os lugares que a gente vai, a gente é muito bem-vinda, porque a gente sempre leva esses materiais, esses locais, e quando a gente vai, ele até pergunta, quando que você vem aqui trazer material? Porque eles também estão ganhando mais clientes, as pessoas que vão fazer os seus programas lá, elas têm o material lá já todo bonitinho, arrumado lá. Então, assim, a gente sempre traz essas questões de negociar. A gente não negocia com pessoas usuárias de substâncias, a gente negocia com as pessoas que vão dar esse apoio mais para as pessoas que estão lá. E quando a gente fala... Qual é a outra pergunta que tu fala? Eu acho que era só isso. Era só isso. Olha, eu não tenho essa resposta para você quanto a como é sensibilizar o cliente. Mas o que eu acho que é muito importante, fez muita diferença para mim, enquanto frequentador dessas festas de sexo, é observar que tanto a Funker com o Paulo, ou quanto a Dando com o W, sempre tinham panfletos, sempre tinham cartilhas, sempre tinha muito gel, muita camisinha, e tinha oportunidade de você
que seja no banheiro, para um pouquinho, ler um pouquinho sobre, aprender um pouquinho sobre o que estava no pôster. Isso faz muita diferença. Porque se você vai numa festa hétero, não tem nada disso. Se você vai num sertanejo, não tem uma camisinha, não tem uma pipete, não tem nada que fale sobre drogas. Gente, as drogas estão aí nas festas, elas vão ser usadas. A diferença que pode acontecer é quando os estabelecimentos e quando a gente, enquanto usuário, como falar sobre. É falar assim, olha, não misture isso com isso aí não, porque isso vai dar merda. E essa cartilha que está disponível ali, do que combina ou que não combina com droga, salva tanta vida, gente. Vocês não fazem ideia. Eu já morri uma vez. Eu já tive uma overdose e voltei à vida porque eu não tinha a consciência de que podia misturar ou não podia misturar, e um belo dia eu passei do ponto e acordei com essa ruim em volta de mim. Então, a gente falar sobre e ter material é fundamental. Sensibilizar clientes quando a gente está em atendimento é muito difícil. E porque a pessoa ela contrata a gente não para receber lição de moral, ou porque quer usar preservativo, ou porque faz exame, não, só quer usar e acabou. Não tem muita conversa, então a gente acaba passando por isso diariamente, sempre tendo que explicar e sempre dando de cara aquela pessoa que não quer de jeito nenhum usar preservativo e acha ruim quando você pede para a pessoa usar. Eu fiz uma campanha com o CRT uma vez, peguei testes de HIV para oferecer para os clientes para fazer autoteste e nunca ninguém quis aceitar nenhuma amostra, nem para levar, para fazer, nunca ninguém se interessou. Então é um tema difícil para a gente lidar diariamente e é um pouco restrito, porque também a gente pode forçar a pessoa a querer, obrigá-la a se interessar pelo assunto. Olha aí, que Que bom! quer perguntar lá. Então, a minha pergunta é para a Gabi. Gabi, assim, até pensando o que tu poderia dizer para uma colega, né, que não é exatamente obrigada, mas faz parte da cena, tomar pelo menos uma dose de uísque com o cliente. Eu diria assim, eu tinha uma colega, eu sou do movimento social de AIDS também, tinha uma colega prostituta, e ela trabalhava num apartamentozinho assim que ela tinha. E ela dizia assim que ela tinha que ter um uísque lá, porque o cliente chegava e pedia pelo menos uma dose. Ela dizia, imagina, eu tenho que tomar às vezes 7 doses de uísque por dia, né? 8, durante dias da semana. Então eu não sei mais o que fazer, porque o cliente pede, se eu não tenho uísque em casa, ou uma vodka, um negócio, os caras reclamam e eu perco o cliente por isso. O que pode dizer para uma? O que tu diria? Porque tu parece que resiste, né? Sim, a usar bebida, uísque, vodka. Gente, tem que falar, não tem essa de, porque procure outra que queira, que se sinta bem fazendo isso. A gente não pode, se a gente for ceder para tudo que as pessoas querem e nos oferecem, aí fica uma coisa muito sem limite. Então, cabe muito da gente também recusar, de falar, olha, eu não gosto, eu não vou me sentir bem. Explicar para a pessoa também, tentar fazer ela se conscientizar de que estou sendo obrigada a fazer isso, não estou afim de fazer isso, porque não é uma obrigação, a gente não pode colocar essas coisas como uma obrigação de atendimento. A pessoa contrata a gente pelo sexo, não é para usar drogas ou para beber. A gente precisa deixar isso claro para não chegar lá na hora e ter algum tipo de confusão. Então, comigo a pessoa já vai ciente de que não vai ter absolutamente nada disso, nem adianta insistir. Tem regras, tem restrições. Se não gostou, é só não ir. Simples assim. E tem o inverso também, né? Eu tenho um irmão que frequenta as fumacês, como ele diz, e coisa assim. E ele também diz que acontece o contrário, né? Que ele entra no fumacê, a moça já vem e ele tem que beber, mesmo que ele não queira. Então, assim, a função dela, e ela está sendo vigiada para isso, mesmo que ela não beba. Então, assim, tem a dupla via, né?
não é só o cliente que pede, também o trabalhador, às vezes na situação de boate, na situação de bar, tem que fazer o cliente beber também, né? Isso, lá em Manaus acontece muito assim. As Só um minutinho, eu vou só fazer as outras perguntas aqui e daí a gente volta para a mesa. Só pra checar, a gente tem Celi, Tempiro e Maria Alice, né? Depois a gente faz todas as perguntas de uma vez, depois volta pra cá e aí vocês já respondem com as considerações finais, beleza, gente? A minha pergunta é rápida. Para a Val, mais especificamente, mas para todos, se você tiver da redução de danos, né, se você percebe um efeito multiplicador na sua ação nas outras pessoas. A gente veio fazer uma discussão aqui em São Paulo com a ideia de um selo de redução de danos para espaços. Por exemplo, festas, saunas, hotéis, que promovessem estratégias de redução de danos no seu ambiente. Então, a gente concederia um selo de redução de danos para esse lugar, né? Então, tivesse sempre material disponível, informações e tudo mais. Eu estou agora pensando, eu tive uma brisa, que não sei se faz sentido ou não, mas com Marcelo e para acompanhar o Val também. Se por acaso seria interessante os trabalhadores sexuais também que passem por formação, passem por processos de ampliação de conhecimento, de redução de riscos e danos, gestão do prazer, pensar o cuidado do bem também. Teria também um selo desse, seria interessante também ter um selo. Não sei se... Mas eu pensei nisso aqui agora, mas... Não necessariamente um selo, mas uma formação, né, que fosse mais eficaz. Um workshop, isso, direcionado. Tinha mais uma pessoa? Eu já escrevi um projeto para isso, Vocês falaram, Jorge, aqui pela segunda vez sobre a gente furar essa bolha nossa de sairmos daquele seminário e darmos as informações, elaborarmos políticas públicas. E eu queria saber se vocês assim, imaginam, pensam em alguma forma, um estudos de caso que vocês tenham vivido em Manaus, em São Paulo, como trabalhadores do sexo, e também saber sobre a questão da violência do Estado chegar antes do cuidado. Como que vocês encaram o fato de precisarem produzir redes de cuidado e tratamento entre a população vulnerável dentro do sexo químico e com a saúde mental dessas pessoas, por conta de tudo que vocês já comentaram de situações de violência dos corpos de pessoas trabalhando no sexo. Mais alguma pergunta? Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? PRI, a gente precisa encerrar. Deixa só o Anderson, a gente precisa encerrar. Boa tarde, gente. Anderson, da Bahia. Marcelo, eu vou só comentar essa fala sua, desse contexto que você viveu, né, de saúde, clínico ali, a questão do SAMU. Alguma outra circunstância, você já teve a oportunidade de falar, por exemplo, sobre a prática, não só enquanto profissional do sexo, mas também da experiência da prática do uso de substância no sexo com profissionais de saúde, e como tem sido essa experiência? Obrigado, Anderson. Bom, vou tentar dar uma resposta geral para todo mundo, dando umas considerações finais. Para o colega ali que perguntou de como é que faz para quando o cliente insiste, beba na garrafa, na boca da garrafa. Você fala, tudo bem, você dá um truque aqui. E pronto. Você engana que está bebendo e vida que segue. Para o colega ali, eu acho que workshops em CTAs, que workshops em centros de acolhimento fariam muita diferença. Não é uma coisa difícil de fazer. O Estado podia muito bem separar uma verba para isso. Tem psicólogos que adorariam fazer até de graça esses projetos assim. Então, eu acho que é questão de a gente se mobilizar e juntar as peças certas. Para a colega ali que falou sobre o lugar da violência no Estado, infelizmente, nesse quesito, eu não posso falar mais porque eu tive o privilégio de ser um homem cis, branco, que nunca foi abordado pela polícia, que nunca teve o Estado me oprimindo por ser trabalhador do sexo.
E para você, falando sobre se alguém já falar sobre essa condição enquanto trabalhador sexual, enquanto usuário de drogas, eu sou um comunicador, além de todas as mil profissões que a Barbie faz, eu também sou comunicador. E eu adoraria ser porta-voz, adoraria falar em projetos assim, disponibilizo sobre, porque eu acho que é muito importante, mais do que a gente falar em lugares fechados, a gente falar em muitos lugares. Bom, obrigado, gente. Então, Veriano, você coloca uma situação assim que, por exemplo, em Manaus, as meninas, elas que fazem isso, né? Sentam numa mesa, logo, num bairro, num local e chamam o cliente, né? Ela paga a primeira, depois o cliente e aí continua nisso, né? Então, assim, há muitas essas questões. Eu estou falando mais no meu local de trabalho. Eu não trabalho em boates, em cor de luxo, essas coisas. Eu trabalho na rua, gente. Nosso trabalho da nossa instituição é na rua, com as meninas que estão ali vulneráveis e vulnerabilizadas. Então, é com essa que é o nosso maior cuidado, que sofre todo tipo de violência, que o Estado chega primeiro com a violência e depois outras coisas. Eu penso que, desde quando a gente iniciou o trabalho, eu penso que a redução de danos já chegou um pouco e que elas estão um pouco sensibilizadas ou informadas, porque nós fazemos essa informação, nós sentamos na rua, em alguma praça, em algum local, chamamos as trabalhadoras e conversamos com elas, falamos de redução de danos. A questão de colocar o preservativo, de negociar, né? Eu falo, gente, nós somos mulheres, nós temos gingados, nós pegamos logo no peito, pegamos no peito do cara, pegamos no peito, coloca logo o preservativo, coloca na boca e pronto, ele não vai nem saber que o preservativo está ali, e tu mete logo lá e vai fazer todo gingado, depois tu retira, ele goza, tu retira e pronto, esconde, a gente faz todo o papel. Então, assim, isso é um aprendizado muito de rua. Muitas das meninas que estão ali com todo tipo de violência, né? A violência das pessoas, da sociedade, né? Importa, violência do Estado, todo tipo de violência. Então, a gente precisa trazer essa questão da redução de danos muito forte. E eu penso que elas já têm isso, que elas já trazem as estratégias dela, porque a gente não leva estratégia para ninguém. Eu acho que as pessoas que têm que trazer essas estratégias, a gente só faz um contexto e fala o que é bom da saúde, o que a gente pode estar fazendo para o nosso próprio cuidado. A gente só faz alertar, né, dizer, olha, isso aqui, a gente tem isso, como que a gente pode fazer? E muitas das vezes elas ensinam. Eu sei colocar o preservativo com a boca no pênis, foi elas que me ensinaram. Foi elas que trouxeram isso para mim. Hoje eu sou mais espetacular de fazer isso. Então, assim, eu já ensino para as outras que estão chegando, para as outras mulheres também. Então, assim, oficina, depois então, assim, é super importante trazer isso. E essas questões também, a gente leva essas informações para elas, leva também para os profissionais, da mesma forma que a gente fala, eu sou muito assim, tá? Da mesma forma que eu estou falando para a trabalhadora sexual, eu vou lá para o profissional, também faço ele pegar. Coloca o preservativo na mão, mano, coloca a tua língua aí, para te ver como que é. Bora ver como que é que funciona. Porque quando tu for atender uma menina que está toda estrupada, toda machucada, lá no teu consultório, como que tu vai cuidar dela? Então, eles também têm que fazer. E esses workshops, esses momentos, são super importantes. E fazer essa negociação com os locais de cuidado para as meninas, para os meninos também, trabalhadores sexuais, e com o uso de substâncias, é super importante, é super válido. Isso tem que ser uma política pública, que o governo, que o Estado leve essas informações nesses locais para proteger. É banquinha, é coisa de jornal, é coisa de vender celular, é tudo ali. Então tem que ser uma movimentação conjunta para proteger essa população. Gente, muito obrigada. Arraso como praticante para a próxima mesa. Opa! Ai, a Gabi. Perdão. Não, gente, o Val já falou por mim, já tá ótimo. Olha, Maria! É que eu já tinha, aquela hora eu já tinha falado para ser as últimas.
as últimas palavras. A gente fez ao contrário, que eu dei para o pessoal fazer as últimas considerações e aí a gente passou para as perguntas, não o oposto. Então, já todo mundo já teve a sua oportunidade de falar, não pulei ninguém não, tá? Então, a gente vai passar agora para a próxima mesa. Gostaria de agradecer todas as pessoas que estão aqui com a gente.